De que somos feitos nós e tudo que nos rodeia? Essa é uma das principais perguntas sobre o universo e até agora a resposta para ela é quase perfeita. Tudo que nos rodeia, desde as coisas mais pequenas até as enormes, é composto por 17 peças. Essas 17 peças interagem e se combinam entre si, dando forma ao mundo tal como o conhecemos. Os cientistas chamam esse conjunto de partículas e interações de modelo padrão. Mas até 10 anos atrás, uma peça-chave desse modelo só existia em teoria. O famoso bóson de Higgs, que alguns chamam de partícula de Deus. Essa partícula teórica foi uma verdadeira revolução na física moderna, porque quando foi comprovada sua existência no mundo real, confirmou-se a melhor explicação que temos até agora sobre o funcionamento do universo. Para compreender o bóson de Higgs, temos que viajar até o mundo quântico, ou seja, de partículas menores que o átomo. Há cerca de um século, pensávamos que tudo era formado por átomos, e que esses átomos eram compostos de um núcleo de prótons e nêutrons, ao redor do qual orbitavam elétrons, e que não havia nada menor do que isso. Mas isso mudou com a chegada do modelo padrão, uma teoria que diz que existem partículas ainda menores e indivisíveis. Elas se agrupam em duas grandes famílias, os férmions e os bósons. Os férmions são partículas de matéria que, por sua vez, se dividem em dois grupos, os quarks, que se unem para formar os prótons e nêutrons que compõem o núcleo de um átomo, e os leptons. A este grupo pertencem os elétrons, que orbitam ao redor do núcleo do átomo. A outra grande família de partículas é a dos bósons. Eles transportam as forças que fazem os férmions interagirem. Imagine que os férmions são peças de Lego espalhadas pelo chão. Os bósons transmitem um conjunto de forças que influem sobre essas peças e permitem que elas se juntem umas às outras. As infinitas combinações possíveis entre férmions e bósons podem formar desde uma bola de gude até um poderoso sol queimando a milhões de graus. Assim ficamos sabendo do que é composta a matéria e o que permite que ela tome diversas formas. Mas havia ainda uma pergunta importante que perturbava os cientistas. Se todos os objetos têm massa, de onde vem a massa que forma a matéria? É aqui que aparece o grande protagonista dessa história. A resposta é que o nosso universo está permeado por um campo invisível. Um dos primeiros a descrever esse campo foi o físico britânico Peter Higgs, por isso ele leva seu nome. O campo de Higgs é formado, é claro, pelos bósons de Higgs, que são apenas perturbações nesse campo. Quando uma partícula viaja pelo campo de Higgs, os bósons vão impregnando-a de massa. Imagine uma cereja que cai dentro de um milkshake cremoso. Ao cair, a cereja vai sendo untada com o creme e vai ganhando massa. Nesse caso, o creme é o campo de Higgs e a cereja é a partícula que vai ganhando massa à medida em que se afunda no milkshake. Mas durante anos, esse mecanismo também era só uma teoria. Os cálculos indicavam que os bósons de Higgs eram uma peça-chave para que todo o modelo padrão funcionasse, mas ninguém tinha conseguido observá-los. Isso mudou no dia 4 de julho de 2012, graças à maior e mais poderosa máquina já construída, o Grande Colisor de Hadrons. Nesse dia, os pesquisadores que trabalhavam no colisor confirmaram que durante um de seus experimentos com choques de partículas, eles conseguiram observar a presença fugaz de algo que só poderia ser o bóson de Higgs. Encontrar a chamada partícula de Deus permitiu resolver na prática a pergunta sobre a origem da massa das partículas e fez com que o modelo padrão fosse comprovado e ficasse completo. Mas isso não significa que essa viagem quântica terminou aí. Os cientistas continuam buscando outras possíveis partículas de matéria e forças que ainda não conhecemos. E como tudo na ciência, novos descobrimentos nos obrigariam a repensar o que sabemos. Mesmo assim, o modelo padrão é, até hoje, a melhor explicação que temos para responder de que é feito o universo.